E vamos ler o verso 14 e o verso 15. Já tem? Você já tem o texto? Já tem? Então vamos lá, como de costume. Como de costume, isso. Glória a Deus. João capítulo 21, versículo 14 e versículo 15. E já era a terceira hora que Jesus se manifestava. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, filho de Jonas, tu me ama mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. 16. Tornou a lhe dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. 17. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Tu me amas? Sim. E entristeceu-se por ter dito a terceira vez se ele o amava. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. 18. Na verdade te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos para outro, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela tua preciosa palavra. Espírito Santo, eu confesso em público que eu dependo totalmente do Senhor para pregar a tua palavra. Eu peço que o Senhor nos dê a sensibilidade espiritual necessária para te compreender, e na medida em que nós estivermos te compreendendo, que possamos reagir à tua voz, adorando e glorificando o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis tomar assento, queridos irmãos. Queridos irmãos, por favor, diga assim: recomeço. Queridos irmãos, essa simples palavra é uma palavra que pode mudar o destino de uma pessoa. E praticar essa palavra pode dar um futuro brilhante para alguém. E não praticar essa palavra pode fazer com que uma pessoa não desfrute de tudo que Deus tem para ela. Por isso eu vou
mais uma vez te pedir para você gritar, diga: recomeço. Eu vou pedir para você escolher 2 pessoas para dizer: chegou o tempo de recomeçar. Senta aqui, pastor Elias. Pastor Elias, fica aqui pertinho, tu é? Por que, filhos, que eu estou dizendo isso? Porque veja bem, pesquise um pouquinho sobre as grandes marcas, as grandes empresas, como por exemplo, o KFC. Quem já viu essa empresa? É uma empresa que vende frango frito. Eles começaram a fazer um trabalho intensivo para essa empresa dar certo, mas com o passar do tempo essa empresa deu errado. Ora, se essa empresa deu errado, a gente fecha essa e abre outra. Essa não era a mentalidade do fundador do KFC. A mentalidade dele era a seguinte: se deu errado, é porque nós precisamos acertar em alguma coisa. Então é preciso recomeçar. Qualquer pessoa, eu digo isso assim, sem medo de ser exagerado, mas qualquer pessoa que você assiste ou conhece que é muito bem sucedido, essa pessoa precisou exercitar essa palavra algumas vezes na sua vida. Muitas vezes essa pessoa precisou, em um divisor de águas, tomar a seguinte decisão: eu paro ou eu recomeço. Por exemplo, eu conheci um jovem de 54 anos que havia saído do ensino médio, estudou lá até a 3ª série no máximo, e aí viveu a vida dele, a vida levou ele lá para frente, e lá na frente ele percebeu que ele precisava recomeçar os seus estudos. 54 anos, começou a estudar, fez aquele supletivo, depois foi passando todas as etapas até cursar uma faculdade de Direito, tornar-se um bom advogado. Mas ele só se tornou um bom advogado porque em algum momento da vida dele, por mais que parecia ser tarde demais, ele recomeçou. Você já deve ter visto jogar, ou pelo menos ver ele por aí, o Ronaldo Fenômeno. Quem já viu esse cara? 94, 95, 96, 98 até 2002, melhor jogador de todos os tempos, jogador da seleção brasileira, do Real Madrid. Mas pastor, se você for acompanhar uma entrevista com ele, um relato da biografia deste jogador, você vai ver que dado o momento da vida dele, ele sofreu contusões, ele se machucou e ele precisou decidir se ele ia parar de jogar futebol por causa daquela contusão, ou se ele iria fazer um tratamento e se preparar para recomeçar. Por incrível que pareça, depois de uma grande contusão, mesmo já sendo milionário, conhecido mundialmente, ganhador de alguns troféus como o melhor jogador do mundo, mesmo depois disso tudo, ele decidiu se tratar, se preparar, treinar e recomeçar.
E depois dessa decisão, ele ainda ganhou outro troféu de melhor jogador do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Porque ele decidiu recomeçar. Ó, eu estava ouvindo um homem muito rico do nosso país falar sobre empreendedorismo, e ele fez uma citação que eu dei glória a Deus no meio de um podcast. E ele disse assim, que o país mais tecnológico do mundo é o menor país, um dos menores países do mundo, Israel. E aonde há mais startups de tecnologia é em Israel. E ele disse que os donos, os fundadores dessas startups, dessas pequenas empresas, eles dão prioridade total para contratar pessoas que já quebraram, que já deram errado, para trabalhar com eles. E a mentalidade deles é o seguinte: em vez da gente chamar esse aqui, que é muito bem graduado, muito bem posicionado, ótimo currículo, nós vamos dar oportunidade para alguém que já deu errado na vida. Porque se essa pessoa que já deu errado na vida, que já quebrou, que já tentou, e veio aqui para fazer uma entrevista nessa empresa, é porque ele entendeu o poder do recomeço. Então, os grandes empresários, eles dão preferência não para pessoas que apenas têm capacidade, eles dão preferências para pessoas que carregam sobre si, em si e consigo, experiências de derrota, de perca e de quebra. Para você ter uma ideia, alguns grandes empresários contratam pessoas que já deram errado na vida para dar palestra na empresa deles, para que esse homem ensine os outros como fazer para não quebrar, para não dar errado, só porque essa pessoa teve o poder de recomeçar. Então, assim, a maior mentira do adversário para você, olhe para cá, senão você pode impedir que a palavra chegue a essa pessoa ou que você mesmo não receba. A maior mentira que o adversário possa ter te dito por essa semana é que não vale a pena recomeçar. É que recomeçar é uma vergonha, é que recomeçar vai te trazer constrangimento, é que recomeçar vai mostrar a sua fraqueza. Isso é uma mentira. Na verdade, o ato de decidir recomeçar pode mudar a história da tua vida. É por isso que ele está tentando te enganar. Por isso que o adversário está tentando te enganar. Diga forte: recomeço. Veja, eu vou falar de 4 pessoas aqui na Bíblia, em menos de 5 minutos, que decidiram recomeçar. Primeiro, o filho mais novo de um homem muito rico, que decidiu pegar sua herança e ir embora da casa do pai. Como a gente conhece esse menino? Filho pródigo. Filho pródigo decidiu não estar na casa do pai, não estar na presença do pai e fazer a sua própria vontade. Foi uma decisão. Está tudo certo, cada um colhe o que planta. Todavia, dado um tempo na vida desse menino, que achou que já era homem, ele se viu desejoso de comer a mesma comida que os porcos estavam comendo no chiqueiro. Por quê? Porque todas as vezes que você abre mão da presença do Pai, da casa do Pai e do convívio com o Pai, você corre um grande risco de estar no chiqueiro. Estou falando besteira, irmãos?
Quantas pessoas que a gente para conversar na rua e você não consegue pregar para essas pessoas, porque quando você começa a falar, olha, Jesus, ela já cita 30 textos bíblicos de có e salteado. Aí você vai olhar para a situação da pessoa, está numa situação deplorável, porque alguma decisão levou ele até lá. Todavia, esse menino, quando ele se viu naquela situação, prepara um aleluia, diz a Bíblia, número 1, caindo em si. Só esse aleluia. Vocês vão me deixar sozinho de novo aqui hoje, gente? Vou repetir. Diante da escolha péssima que fez, diante da distância do pai, diante de uma vida de miséria e de desgraça, junto aos porcos, desejando o alimento de porcos, ele lembrou que tinha pai, e a Bíblia diz, caindo em si. Primeira coisa que alguém que vai ter um futuro brilhante, um futuro de sucesso, precisa para recomeçar é cair em si. Porque senão a gente vai fazer o errado achando que está certo. Porque senão a gente vai andar por um caminho que não era para estar andando, achando que está tudo bem. Mas quando a gente cai em si, número 1, número 2, esse menino disse, levantar-me-ei. Aleluia. Segunda coisa que qualquer pessoa precisa para recomeçar, depois de cair em si, é se levantar. Aleluia. Aleluia. Terceiro, esse menino disse, irei ter com meu pai. Quando ele disse, irei ter com meu pai, ele está dizendo, eu quero recomeçar tudo de novo. Imagina, pastor Rodrigo, o que esse menino deva ter sofrido no seu psique, de setas malignas, dizendo, não vale a pena, olha onde você chegou, você desceu no mais baixo calão, você está numa situação horrível, ninguém vai nem querer você por perto, você gastou tudo que tinha, você perdeu a sua razão, você perdeu a sua honra. Mas quando uma pessoa cai em si, se levanta, ela decide recomeçar. Você conhece a história? Eu vou poupar você de detalhes, mas você sabe que quando ele chegou na casa do pai, diga um aleluia, o pai recebeu ele. Diga outro aleluia, o pai colocou uma aliança no dedo dele. Prepare um glória a Deus, o pai colocou sandália nos pés. Outro aleluia dos fortes, o pai fez uma festa. Porque quando você decide recomeçar, você recebe até o que você não imaginaria que poderia receber, você chega onde não imaginaria que chegaria, você tem a capacidade de fazer o que você nunca pensou que poderia fazer, porque quem decide recomeçar é forte. Forte. Recomeçar não é para os fracos, recomeçar é para os fortes. Tem que ser muito forte para recomeçar. O segundo que eu queria compartilhar com vocês aqui é Jonas. Todo mundo que vai pregar sobre Jonas se atém ao detalhe que Jonas é o detalhe geográfico da história. Não, Jonas fugiu de uma localização geográfica que Deus o mandou ir, foi para outra. A gente só olha por esse prisma, quando na verdade nós precisamos também olhar para a essência dessa história. E qual é a essência? A essência não é somente estar em um lugar aonde Deus não quer que você esteja. A essência é não obedecer à suave e doce voz de Deus. E a desobediência da doce voz do Senhor nos ocasiona coisas indesejáveis e desagradáveis. Por exemplo, Jonas ouviu a voz de Deus, diga amém. Amém. Veja, ele toma uma decisão. Ao ouvir a voz de Deus,
ele não vai para onde Deus mandou, mas a Bíblia diz que ele desce à cidade de Jope, cidade portuária, embarque e desembarque de navios, tanto de carga como de passageiros. E ele, Jonas, é tão inteligente que ele não pega um navio de passageiros, ele pega um navio de carga. Você vai ter que ter tido lido o texto para saber o que eu estou querendo dizer. Porque entendendo ele, se eu for no meio do povo, vai que alguém me reconhece no saguão, vai que alguém me reconhece na primeira classe, vai que alguém me reconhece ali perto das primeiras cadeiras. Então eu vou pegar um navio de carga, desço no porão e fico lá bem escondidinho, porque ninguém vai me ver. O homem não vê, mas Deus vê. Veja que o homem tem estratégias para fugir da presença de Deus, mas é uma perca de tempo. Quem que já tentou fugir de Deus? Deixa eu ver. Eu sou um deles. Levanta a mão. Só quem os demais nunca tentou fugir de Deus, mas vocês estão uma bênção mesmo. Eu já tentei fugir de Deus. Só que olha o que diz o Salmo. O Salmo diz assim, ó: para onde fugirei da tua presença? Numa linguagem mais atual, se eu pegar um maquinário da Petrobras, desses maquinários que usam para perfuração de solo para encontrar petróleo, e perfurar um buraco tão profundo que ninguém me ache, Deus estará lá falando comigo. Se eu pegar um desses navios cruzeiros, está na Bíblia, se eu pegar um desses navios cruzeiros e viajar pelo oceano mais distante, e lá nas alvas do oceano estar sozinho, lá o Senhor também vai me encontrar. Se eu pagar como o dono da Amazon, o Bezos, Jeff Bezos, se eu pagar para a SpaceX me levar acima das estrelas, acima da estratosfera, da mesosfera, da ionosfera, da troposfera, e lá nas alturas dizer: aqui Deus não me acha, até ali o Senhor estará com a sua mão sobre a minha vida. O salmista estava querendo dizer assim: quando Deus escolhe alguém, quando Deus chama alguém, quando Deus tem propósito na vida de alguém, não tem buraco na terra, não tem espaço no céu que você possa se esconder dele. Aonde você for, Deus vai te ver e vai te trazer de volta para o propósito. Aleluia. Aí o Jonas está lá, né? Ele desceu para Jope, agora desceu para o porão, e agora ele vai ter que enfrentar uma tempestade. Eu não vou pregar sobre Jonas, né? Vou passar essas partes todas. Mas aquela tempestade só estava ali por causa de Jonas. Diga amém. Amém. E nem toda tempestade ela se levanta para te matar. Diga amém. Amém. Algumas tempestades se levantam para te trazer de volta para o teu propósito. Você está muito confortável naquele emprego, ganhando aquele dinheirinho, achando que aquilo é sua vida, né? E Deus, você quer uma tempestade? Mas enfim, não é isso que eu ia pregar. No meio daquela tempestade, os homens descobrem Jonas, porque ele achou que não ia ser visto, descoberto. Trouxeram ele, e ele confessou que o problema era ele. Porque é assim, gente. Bom, não vou pregar sobre Jonas, não. Mas o problema era ele. E é muito bom quando a gente bate no peito e diz: não, o problema sou eu vou dar um jeito de me arrumar aqui, me consertar, eu mesmo vou me organizar, eu mesmo vou resolver, porque o problema é comigo, o problema está em mim, então vamos se arrumar. Só que esses homens daquela embarcação jogaram Jonas na água, diga amém. Amém. E o mesmo cara que desceu para Jope, que desceu para o porão do navio, agora está descendo para as profundezas das águas.
Aí, pela misericórdia de Deus, prepare um aleluia, pela misericórdia de Deus, vai entender Deus, né? Quando Ele escolhe alguém não tem jeito mesmo. Deus ordena um grande peixe para ir exatamente naquela localidade, naquele lugar, e engolir, abocanhar o profeta de Deus. Agora o profeta que já tinha descido para Jope, que já tinha descido para o porão do navio, que também já tinha descido para o oceano, desceu para o ventre do peixe. Meu Deus. E lá, no ventre do peixe, só lá, ele disse: eu reconheço que eu estou no abismo. A minha alma está agarrada com as algas e eu sei que eu vou morrer. Eu me sinto já no inferno por ter desobedecido a tua voz, mas tenha misericórdia de mim. Aleluia. A oração que foi feita lá embaixo foi ouvida lá em cima. Aí o peixe foi levando Jonas, jogou ele ali e ele foi até a praia. Da praia até Nínive é muito longe, irmãos, porque quando Deus manda e a gente faz, é tudo, parece que é mais fácil, parece que dá mais certo, né? Parece que a gente dorme mais em paz, parece que as coisas deslancham melhor, né? Agora, quando a gente desobedece, mas a gente tem que sofrer um pouquinho. A distância era muito longa. De onde Jonas, prepara um aleluia, de onde Jonas estava para receber e obedecer a palavra era perto, mas de onde Jonas estava depois que ele desobedeceu a palavra estava longe. Então ele tinha que tomar uma decisão: recomeçar ou não recomeçar. Prepara aleluia. Diante daquela situação ele disse: eu vou recomeçar e vou fazer o que Deus mandou. Aleluia. Ele foi lá, pregou, você sabe o que aconteceu, né? Não precisa falar mais. Terceiro, Isaac. Quem aqui sabe quem é Isaac? Isaac é um filho do Abraão, né? O pai do Jacó. E sendo filho de Abraão, recai sobre Isaac as mesmas bênçãos que estavam sobre a vida de Abraão. Levanta a mão aqui os pais, por favor. Os pais. E os que não são pais, que serão também. Levanta as mãos, que serão pais. A bênção que Deus liberou para a vida de vocês recairá sobre a vida dos seus filhos, dos filhos dos teus filhos e de todas as tuas gerações. Você recebe essa palavra? Então, Isaac carrega uma bênção, meu filho Yuri. Só que aonde ele estava, prepare um aleluia, a terra onde ele estava teve fome, pastor Elias. Perceba que não é porque você carrega uma bênção que você não vai passar por alguns processos na sua vida. Só que recebendo e tendo a bênção de Deus, ele toma uma decisão de ir para as terras de Gerar. E lá nas terras de Gerar, ele, como um simples forasteiro, estrangeiro, prepara um aleluia quando você entender isso. Mesmo Isaac sendo um forasteiro, um estrangeiro nas terras de Gerar, diz a Bíblia que ele começou a semear naquela terra em tempos de crise. E em tempos de crise, a semeadura de Isaac resultou em uma colheita de 100 vezes mais. Essa palavra não é para qualquer um, é só para quem não quer nem saber o que aconteceu antes ou depois desse culto, é para quem está conectado. Vou repetir para você acordar. Isaac, ele semeou em tempos de crise, e nos tempos de crise ele colheu 100 vezes mais. Profetizo isso na sua vida também, viu? Profetizo na tua vida também. Eu profetizo que não importa como estará o país em 2026. Eu profetizo que não importa como estará o país em 2027, 28. Eu profetizo que a bênção que está sobre você vai te dar inteligência para semear e colher 100 vezes mais. 100 vezes mais. Diga amém. Qual é o tema da nossa mensagem? 1, 2, 3. Isso. Qual é o tema da nossa mensagem? 1, 2, 3.
Procura duas pessoas, diga: é tempo de recomeçar. Meus filhos, o dono daquelas terras falou assim: ô Isaac, você tem como você mudar de terra aí? Aí Isaac foi para uma terra que o seu pai Abraão já tinha passado. Acenda uma luzinha aí, por favor. Isaac foi para uma terra ali do lado que o pai dele já tinha passado, Abraão. E o pai de Isaac era um exímio cavador de poços. Você não entende porque hoje a gente tem essa NASA, essa Besp. Você paga uma continha, a água chega lá na sua torneira, você abre, tá? Você não vai entender o que eu estou querendo dizer. Hoje está fácil. Eu estou falando em um contexto para que, se alguém quisesse beber água, tinha que passar no mínimo 30, 40 dias cavando um buraco para achar água. E Abraão era um exímio cavador de poços. Então Abraão cavou 3 poços. Quantos poços, irmãos? 3. Abraão já tinha morrido, diga amém. Passou-se muito tempo, diga amém. Mas ele não sabia que anos depois o filho dele iria passar por aquelas terras e iria desfrutar dos poços que um dia ele cavou. Duvido que você entendeu. Com esse aleluia aí, você não entendeu não. Eu estou querendo dizer que o que você investe hoje na obra de Deus, seus filhos vão colher. O tempo que você investe, seus filhos vão colher. O dinheiro que você investe, seus filhos vão colher. O suor que você derrama, seus filhos vão correr. Uma calçada que você fez, seus filhos, seus netos vão correr. Uma luz que você consertou, seus filhos vão colher. Um dízimo que você entregou, seus filhos vão colher. Eu quero profetizar uma coisa aqui: você vai colher tudo que você plantou, mas muita coisa que você plantou não vai dar tempo de você colher de tanta bênção que você vai receber. Mas seus filhos e seus netos e seus bisnetos vão desfrutar. Diga glória a Deus! Aleluia! Aleluia! O Isaac chegou na terra onde o pai dele passou. Agora, triplica a sua atenção, olha aqui agora. Se alguém for falar com você, você vai falar assim: ó, daqui para frente eu não aceito mais. Quando Isaac chegou no lugar onde o pai dele passou, ele achou um dos poços que Abraão cavou. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Vou repetir, Rafa tá ligado. Pastor Rodrigo, ó, era tempo de crise, era tempo de fome, era tempo de seca, era tempo de dificuldade. Mas Isaac passou exatamente em uma localidade aonde Abraão já tinha passado. E Abraão já tinha deixado um legado. Porque legado não é blá blá blá, falatório, papel, canudo em parede, gente se amostrando em rede social, gente que gosta de ser vanglorioso. Não, não, não. Legado, meu filho, é poço cavado para outro bebê. Aí Isaac achou o poço. Todavia, o poço estava entulhado. Já leu, pastor? O poço estava entulhado. Olha aqui para o tio, por favor, para você receber uma palavra, entender uma palavra para depois receber. Uns dedicam a vida para cavar poço para outros beber no futuro. Cadê essas pessoas? Agora, por incrível que pareça, outros trabalham para entulhar os poços que foram abertos com dificuldade. E se um dia você for um pastor de igreja, você vai saber o que eu estou falando. Você acha que eu estou aqui, que eu abri mão de um bom salário, abri mão de um bom network, eu abri mão de estar no meio de pessoas que poderiam me levar para um outro nível financeiro? Você acha que eu abri mão disso para estar aqui, para se aparecer ou brincar de pastorzinho, pregadorzinho, fazer brincadeirinha, passar tempo? Pastor, tá fácil a obra? Não. Tá difícil? Tá. Mas tá sendo maravilhoso passar as dificuldades, tá sendo maravilhoso derramar o suor, tá sendo maravilhoso enfrentar o que tiver de enfrentar.
Por quê? Porque amanhã, você que levantou a mão há 5 minutos atrás, vai ter o seu filho bebendo água desse poço. Seu filho vai casar aqui nesse poço. Seu filho vai ser um dos pastores desse poço. Seu filho vai ser alguém que exercerá influência na sociedade, vai passar por esse poço, por essas águas aqui. Então hoje vale a pena sofrer, vale a pena pagar o preço, vale a pena dedicar tempo, vale a pena, vale a pena, vale a pena, porque uns cavam poços, outros entulham os poços. Agora prepara, aleluia, o que eu queria dizer era isso. Olha aqui, ó, preste atenção. Isaac está olhando para um poço que um dia já jorrou água, mas hoje só tem entulho. Ele olha para aquele poço, chama os seus parentes, criados, sua tribo, e toma uma decisão. Ele olha e não enxerga o entulho da superfície, enxerga a água da profundidade. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Às vezes, a realização dos seus sonhos, sua vida ministerial, sua realização familiar, sua vida conjugal, suas finanças, às vezes, só está do mesmo jeito, ou pior, porque Deus colocou diante de você um poço, e você só consegue olhar os entulhos. Olha para sua esposa, você dá o relatório de quem ela é, só fala dos entulhos. Olha para sua família, para os seus filhos, só vê entulhos. Olha para onde você trabalha, que já era para você ter crescido, só vejo entulho, por isso que não cresceu. Só entulho. O Senhor está mandando eu dizer para alguém aqui: embaixo dos entulhos, se você se esforçar, tem água viva. Não, a gente sabe o que a gente quer, pastora Fabi. A gente quer chegar lá, tranquilo, pegar um copinho d'água desse aqui, o poço está aqui, ó. Tá boa água. É o que a gente quer. Mas sabe para que Deus te chamou? Estou falando da tua vida inteira, todas as áreas da sua vida. Sabe para que Deus te chamou? E sabe por que Ele te trouxe aqui no domingo da celebração com a família? Porque Ele confia que o poço que Ele te mostrou cheio de entulho vai te fazer enxergar o que está dentro dele, e você vai tomar uma iniciativa: desentulhar, tirar o entulho, tirar a sujeira, tirar as escórias, levanta a mão em nome de Jesus. Vai doer, mas vai servir para alguma coisa. Assim diz o Espírito de Deus para a sua vida. Começa a desentulhar as coisas valorosas que Deus confiou a você. Começa a desentulhar, porque Deus tem algo preparado para a tua vida e só depende do teu esforço. Aleluia. Aí ele desentulha aquele poço e prepara um aleluia. Olha o que diz a Bíblia: e achou ali águas vivas. Gente, uma pergunta. Não sei se não é para todo mundo não, mas para alguém. Pode ser para alguém, pode responder aí. O que é mais fácil? Construir uma casa ou reformar uma casa? Construir. Então nunca pense que o trabalho que Isaac está tendo de desentulhar o poço é fácil. É muito mais difícil do que o pai dele. O Senhor está dizendo: Ele tem coisas lindas para fazer na tua vida, mas requer esforço, tempo, força, vigor, iniciativa. Aí, diga comigo, ele achou água. Ele achou água. Quando ele achou água, estava tudo bem. Daqui a pouco vieram os filisteus. Os filisteus vieram. E os filisteus disseram assim:
esse poço aí é nosso. Porque a vida é assim: uns cavam poço, outros entulham poço e outros roubam poços. Fazer o quê? Fazer o quê? O que que Isaac vai fazer? Vai brigar? O que que Isaac vai fazer? Vai pegar ali o seu povo e vai se levantar e vai matar? Não. Olha o que Isaac disse, prepara o aleluia. Ah, esse poço aqui é seu? É. Pode ficar para você. Quem sabe a esposa, porque a esposa, dependendo do grau de loucura de um homem que está na direção de Deus, a esposa manda a gente repensar. Tem certeza? Tem certeza? Isso não é uma loucura, não é absurdo? Mas irmãos, prepara o aleluia. Por que Isaac não foi brigar quando os filisteus chegou, quando o poço estava desentulhado? Porque a bênção não estava no poço, estava em Isaac. Vou repetir para você entender. A bênção de Deus não está em coisas, está em pessoas que decidiram obedecer a Deus. Então, irmão, se você cavou o poço ali e alguém tomou, fica tranquilo, continua seu trabalho e vai cavar poço em outro lugar. Isso é na sua empresa, em todas as áreas da sua vida, no seu trabalho. Fica batendo de frente com gente do seu trabalho, não. Ah, esse setor é meu. Quando você chegou, eu já estava aqui, eu estou aqui há mais tempo. Tá bom, meu filho, fica aí. Não tem problema não. Se eu mudar de empresa, a bênção vai comigo. Aleluia. Ou não? Aí, prepara um aleluia. Isaac achou outro poço. Não adianta, filho. E aí, esse poço também, Mateus, estava entulhado. Mas sabe o que Isaac fez? Desentulhou de novo. Aleluia. Mas sabe o que aconteceu? Os mesmos filisteus apareceram de novo. Diga misericórdia. De novo, diácono Carlos, diaconisa Isabel, de novo, os mesmos filisteus falaram: esse poço aí também é meu. Como assim seu? Eu estou aqui um tempão, não apareceu ninguém. Tirei tudo, não apareceu ninguém. Achei água, não apareceu ninguém. Agora, depois de tudo pronto, é teu? É meu. Fica para você. Prepare um aleluia aí, tá bom? Irmãos, vamos ser sinceros. Talvez nem todos, mas a maioria das pessoas, depois de trabalhar tanto, lutar tanto, investir tanto, se dedicar tanto, confiar tanto, o que a pessoa falaria? Não, chega, não, eu estou por aqui com esse negócio de cavar poço. Eu não aguento mais essa vida, eu vou abandonar o ministério, eu pensei que não era tão difícil, eu já fiz tudo o que eu podia fazer, eu não tenho mais nada para poder me reinventar, sabe, eu já dei o melhor de mim, eu cheguei no fim de tudo, eu prefiro nem tentar mais, sabe, para mim já deu, agora prepara o aleluia. A Bíblia diz que Isaac tinha duas opções: desistir ou recomeçar. O que Isaac fez? Recomeçou. Tem muita gente, pouco aleluia, eu vi um monte de gente que não falou. O que Isaac fez? Recomeçou. Daí, irmãos, que você vai ver a história e o legado das pessoas, a capacidade de recomeçar. Agora prepara o aleluia, eu já saio dessa história agora. Quando ele achou o terceiro poço estava entulhado, mas ele pela terceira vez desentulhou esse poço. Só tem uma coisa, prepare um aleluia. A Bíblia diz que dessa vez os filisteus não apareceram mais. E quando Isaac viu que os filisteus não apareceram mais, Isaac colocou o nome do poço de Reobote, que significa mais amplo, que significa crescimento, que significa alargar as tendas, que significa avançar, que significa conquistar mais. Não entendi, pastor? Vai entender agora.
Na terceira vez, os filisteus procuraram, mas não acharam. Levanta a mão e recebe essa. Os teus inimigos já te perseguiram demais, já te afrontaram demais, já te roubaram demais, já judiaram demais, já te fizeram sofrer demais, mas agora eles não vão te achar. Aleluia. Meu filho Yuri, eu profetizo na sua vida. A Bíblia não diz, mas sabe o que é que eu penso? Eu penso que, porque Deus é justo, tá, gente? As pessoas, o adversário, ele tem um limite também, tem um limite. Deus é justo. Eu penso que na terceira vez os inimigos foram procurar o povo de Isaac, e eles estavam na direção certa, mas aí olhou de longe e disse: não é daquele lado não. Procurou daquele, também não é, daquele também não é, aqui não é. Ficaram perdidos, disseram: melhor voltar para trás. Eu quero profetizar isso na sua vida. Os teus inimigos serão confundidos, os seus adversários não vão conseguir te enxergar, e o que Deus colocou na tua mão ninguém vai roubar nunca mais. Aleluia, aleluia. Quem aqui quer abrir uma empresa? Deixa eu ver. Bora, era para estar levantando a mão. Não gosto de levantar a mão, mas agora vai levantar. Vai, quem que já abriu uma empresa? Se não quiser, não tem problema nenhum. Quem que já tem uma empresa? Levanta a mão. Tem bênção de Deus para a sua vida. Escute uma coisa: você que quer abrir uma empresa, assim diz o Senhor por essa palavra: não desista, abra, tente. Se não deu muito certo, pega as experiências dessa para abrir essa. Se não deu muito certo, pega as experiências dessa para essa, e o Senhor vai te dar a capacidade de, com todas essas experiências, se estruturar nessa que você está. Você que já tem uma empresa, o Senhor vai te dar sabedoria, os teus inimigos não vão te achar. Eu vou melhorar essa palavra profética. Quando tiver 3, 4 pessoas para dar um orçamento, quem vai pegar o orçamento é você. Quando tiver 10, 15 clientes para 3, 4 pessoas, os clientes vão para você. Se você trabalha na área de comida, se você trabalha na área de prestação de serviços, eu quero profetizar que quanto mais você trabalhar na direção de Deus, Deus vai te abençoar. E a Bíblia diz: Reobote vai aumentar, 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 vai. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Você pode adorar, meu filho, já? Eu até escrevi aqui num papel, vem comigo, meu filho Yuri, algumas frases para você que vai sair daqui dizendo: eu vou recomeçar. Mas antes, eu ainda tenho 10 minutos, 7 minutos, não, 13 minutos. Eu vou falar do último personagem em 3, depois eu vou orar com você. Diga comigo: Pedro. Pedro teve um encontro com Jesus em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Depois desse encontro rápido, ele foi fazer a vida dele acontecer, foi trabalhar na empresa dele, empresas de pesca. Não deu muito certo, mas depois de uma pesca frustrada, o Senhor apareceu para ele e disse: lança as suas redes. E a Bíblia diz que ele teve uma pesca abundante e próspera. Depois dessa pesca, a Bíblia diz que Jesus disse assim para Pedro: você pescou peixe até hoje só. Olhe para cá, a partir de hoje você será pescador de homens. Aí Pedro, Mateus, teve um ministério cheio de altos e baixos. Na verdade, Pedro dava mais trabalho do que trabalhava. Quem já leu? Na verdade, Pedro dava mais problema do que resolvia problema. Mas glória a Deus que Jesus nunca abriu mão dele. Porque
Jesus enxergava o futuro de Pedro. Só que no passado ministério, Jesus chamou seus discípulos para entregar uma palavra. Tia Leda, Jesus disse assim: ó, eu vou morrer, porque essa é a minha missão. Eu vou ressuscitar, faz parte da minha missão. E Pedro se antecipa e diz assim: mestre, nem que eu tenha que morrer, o senhor não vai passar por isso. Eu não vou deixar isso acontecer. Não, ninguém bota a mão no senhor. Aí Jesus disse assim: Pedro, antes do guarda do palácio tocar a trombeta 3 vezes, que o galo cante 3 vezes, você já vai ter me negado. Antes que ele toque a trombeta uma vez, você vai me negar 3 vezes. Aí, no dia que Jesus foi preso, Pedro estava na beira de uma fogueira e alguém disse: você parece com Jesus. Pedro disse assim: não, nem conheço. Pedro foi para a porta do palácio onde Jesus estava sendo julgado. Alguém disse: você se veste como ele, fala como ele, você parece com ele, você é um deles, você conhece Jesus. Pedro disse: não conheço Jesus. Pela 3ª vez, alguém chega em Pedro e diz: você é um deles, você sabe quem é ele. E Pedro disse: não conheço Jesus. Naquele momento, o galo canta, a trombeta toca, Pedro chora e vai para casa viver uma depressão profunda. E depois você lê João 21 para você saber do que eu estou falando. Nessa depressão profunda, amargurado por ter negado o seu Salvador, depois de tantos perdões liberados, depois de tantas mesas, depois de tantas instruções e ensinamentos, depois de tanto tempo junto, Pedro estava em casa em depressão. A depressão de Pedro era tanto que, se você ler a Bíblia, você vai ver que todos os discípulos foram para a casa de Pedro. Para quê? Para consolar o cara. Ele estava desolado. Para quê? Para chamar ele de volta para a igreja. Para quê? Para voltar a falar para ele que o ministério dele estava de pé. Para quê? Para lembrar ele que o mesmo Jesus que ele negou e morreu vai ressuscitar. Para animar Pedro. Mas Pedro tinha uma decisão: parar ou... Qual foi a decisão que Pedro tomou? Parar. Ele decidiu parar, porque João 21, prepare aqui o aleluia, olhe para mim. Disse Pedro aos seus amigos, discípulos: quem é que vai comigo? Eu vou pescar. Qual era a profissão de Pedro antes, gente? Era o quê? Pescador. O que Pedro vai fazer no dia da sua angústia? Voltar a pescar. Mas o que Jesus disse para ele em Lucas capítulo 5? Nunca mais você vai pescar peixe, você tem que pescar é homem. O que Pedro está fazendo no dia da angústia, no dia da depressão, no dia em que tudo para ele está perdido? Ele está dizendo assim: eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes de conhecer Jesus. Eu tenho uma palavra para alguém aqui, escute: não pegue os seus momentos difíceis para abandonar Jesus e fazer o que você fazia antes, que vai dar tudo errado. Olha aqui, se não é Bíblia, a Bíblia diz que Pedro tomou essa decisão. Diga amém. Você acha que só porque ele tem um chamado, Jesus vai chegar lá e vai tirar esse pensamento da mente dele? Não. Vai, o que você está pensando? Você está achando que é certo? Ele tomou a decisão, diga amém. Foi até o mar, diga amém. Entrou na embarcação, diga amém. E voltou a pescar, diga amém. Mas ele não pegou nenhum peixe. Porque não tem nada a ver com Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, número 1, Jesus está no barco dele. João 21, Jesus não está no barco. Em Lucas capítulo 5, ele tem uma palavra de Jesus: faze-te ao mar alto. Em João 21, Jesus não mandou ele para o barco. Em Lucas capítulo 5, Jesus disse: lançai a rede. Em João 21, ninguém mandou ele lançar rede nenhuma. Então tudo que você faz fora da presença de Jesus e longe da vontade de Jesus, vai dar errado. Diga glória a Deus. Porque se está dando errado, é porque Jesus não te quer do jeito que você está, fazendo o que você está, andando com quem você está andando, pensando o que você está pensando, indo para onde você vai. O Senhor Jesus está fazendo você viver tudo errado, que as coisas dão tudo errado, para você chegar mais perto dele e entender as coisas.
Então ele joga a rede e não sai nada, joga a rede e não sai nada. Vai preparando o aleluia, porque eu tenho aqui mais 6 minutos para entregar essa mensagem. Joga a rede e não pega nada, até que, prepare o aleluia, lá na praia, escute, ele está lá em alto mar, e lá na praia ouviu-se uma voz: ei! Eles... Você ouviu? Tem um cara gritando lá na beira da praia. Aí João, diga João. Quem era João? João era aquele discípulo que estava sempre encostado no ombro de Jesus. Por quê? Porque ele era o queridinho de Jesus? Não, porque ele decidiu estar ali. Não se engane, no reino de Deus não existe queridinha e queridão. Existem as pessoas que decidem honrar, respeitar, andar junto e comer pão na mesma mesa. Se você decidiu colocar a tua cabeça no centro de Jesus, ninguém te tira. Se você decidiu estar aos pés de Jesus, secando o pé dele com os cabelos, ninguém te tira. Se você decidiu não estar lavando a louça para estar ouvindo a palavra, ninguém te tira. É questão de escolha. João era esse cara que estava sempre perto. E como ele estava sempre perto, ele disse assim para Pedro: eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz, Pedro. Aleluia. É ele, Pedro, que está falando com a gente. Bem que ele disse que ele iria ressuscitar, ele apareceu. Pedro, será que é ele, Pedro? É ele, pode ter certeza. Eu conheço a voz dele, eu conheço o timbre da voz dele, eu conheço o jeito que ele fala. Oh, glória! O dia mal te impede de ouvir, enxergar e sentir, mas tem sempre alguém do teu lado que está em comunhão com Deus para dizer: é ele, é ele, é ele. Olha aqui, gente, não sei porquê, também nem quero saber, mas Pedro já estava tão desanimado da vida que a Bíblia diz que ele estava sem roupa. Ele pegou as roupas e pulou dentro da água, e os discípulos pegaram o barco e remaram para a praia para ter um encontro com Jesus. Pergunta número 1, pergunta clara e objetiva. Nunca minha intenção é colocar vocês na parede para poder brincar com isso, nunca é isso. A minha pergunta é didática para que você possa memorizar. Se às vezes você responder certo e errado, não tem problema nenhum. Pode acontecer comigo também, como acontece várias vezes. Mas a pergunta aqui é simples: quem chega primeiro? Os discípulos de barco remando ou Pedro nadando? Vamos de novo? Barco remando e Pedro nadando. Quem chega primeiro? O barco. Pelo menos eu penso isso, né? Então vamos acreditar que quem chega na praia primeiro é o barco. E os discípulos já vai até Jesus. Se fosse eu já iria dar um abraço em Jesus, já iria dar um beijo na testa de Jesus, já iria matar a saudade ali, ouvir ele um pouquinho e estar naquele momento de comunhão, de alegria. De repente, quem é que chega? Todo molhado, barbudo. Não, barbudo todo mundo era, né? Mas maltrapilho, cabisbaixo. Aleluia. Sabe aqueles cachorros que o dono muda e esquece de levar ele? Que ele fica perdido, não sabe? Pedro chega. E quando, prepara um aleluia, quando Pedro chega, Jesus deixa os discípulos. Fala aqui, vocês estão curados. Eu quero conversar com quem está machucado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pedro, vem aqui que eu quero ter uma conversa particular com você. Você está em um divisor de águas. Eu quero ver qual será a decisão que você vai tomar, Pedro. Primeira pergunta, meu filho. Pode falar, mestre. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Entendi, Pedro. Vou fazer a segunda pergunta. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo muito.
Eu não quero me aprofundar no que significa filos, ágape, não, eu quero na simplicidade aqui do Evangelho. Pedro, pela terceira vez, tu me amas? Pedro ficou triste, como que se dissesse, será que ele está duvidando? E disse, tu sabes que eu te amo muito. Aleluia. Sabe o que é que Jesus estava querendo arrancar de dentro de Pedro? A seguinte informação: ainda tem amor aí dentro de você? Não importa o que você fez, ainda tem amor aí dentro de você? Não importa se você negou, ainda tem amor aí dentro de você? Não importa se você passou em um período de depressão na tua casa, ainda tem amor aí dentro de você? Não importa se você chegou por último aqui arrependido, ainda tem amor aí dentro de você? Quando ele verbalizou que tinha amor 3 vezes, olha o que Jesus disse: então eu te convido a cuidar das minhas ovelhas, porque se ainda tem amor dentro do teu coração, aí tem também a oportunidade para recomeçar. Aleluia. Pedro disse sim, e agora eu encerro, prepare, aleluia. Pedro disse sim, diga glória a Deus. Muito fraco esse aleluia, se eu estou no seu lugar eu melhorava. Eu estou há 1 hora pregando para vocês, 1 hora e 8 minutos. Diga, Pedro recebeu a oportunidade de parar ou recomeçar. Agora você sabe o que ele fez. Sabe o que ele fez? Mais uma vez, sabe o que ele fez? Quantos aqui vão recomeçar? Quantos aqui vão recomeçar? Pela terceira e última vez, aquele mesmo crente que você falou no começo, diga de novo: é tempo de recomeçar, é tempo de recomeçar, é tempo de recomeçar. Meus filhos, olhe aqui para o pastor, por gentileza. Diz a Bíblia Sagrada, isto em Atos capítulo 2, aleluia, que depois do batismo com o Espírito Santo, todas as nações estavam diante daquela cena do poder de Deus sendo derramado na vida dos 120 crentes que estavam em oração. Aleluia, o Espírito Santo estava trabalhando com liberdade. Eles começaram a falar em outras línguas. No meio de todo esse mover espiritual, as nações, os povos representando suas nações estavam ali em volta. Olhe para cá, não perca 1 minuto, redobre a atenção. Quando aquele povo estava lá olhando, diz a Bíblia, eles estavam atônitos. O que é atônitos? Perplexo, tipo, meu Deus, nunca vi uma coisa dessa. Esse pessoal aí é tudo galileu, e nós ouvimos falar na nossa língua. Enquanto todos estavam confusos, prepara um aleluia aí, seu crente. A Bíblia diz que um se levantou para pregar. Qual era o nome dele? Pedro. E esse Pedro pregou e ganhou quase 3.000 vidas para Jesus. Abaixa a mão porque eu quero que você levante depois com espontaneidade. Não entendi, pastor, o que tem a ver isso com a minha vida? Sabe o que tem a ver? Se Pedro não tivesse recomeçado em João 21, ele não teria ganhado 3.000 almas em Atos capítulo 2. Isso, com as mãos levantadas eu entrego a profecia, o Éder canta e a gente vai embora feliz. Assim diz o Senhor para a tua vida, minha filha, meu filho: não perca tempo, recomece o mais rápido possível, porque se você não recomeçar, você só tem a perder. Mas se você recomeçar, você vai viver o extraordinário de Deus para a tua vida. Levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar. Eu escrevi algumas frases aqui, eu vou entregar e depois você pode cantar, filho. Olha o que eu escrevi. Toda vez que eu concluir a frase, você diga um amém, um glória a Deus, um aleluia. Só para quem recebe essa palavra. Olha o que eu escrevi aqui. Achei algumas no Google, tá bom? Recomeçar pode até não ser confortável, mas te fará ter uma vida de vitória. Aleluia!
Diga glória a Deus. Mais uma. Não há nada impossível para quem conhece a arte de recomeçar. Diga aleluia. Se a coragem fecha os olhos para os meus sonhos, a fé me acordará para recomeçar. Tá devagar esse aleluia, prepara o melhor. Cada novo dia é uma nova chance de recomeçar do zero. Aleluia. O melhor momento para recomeçar é já. Já. Última. Deixe para trás tudo que te entristeceu. O tempo de recomeçar chegou para a tua vida. Agora, meu filho, não acabou. Fica de pé para a gente adorar juntos. É tempo de recomeçar. Aleluia. E que é o teu fim, mas não